Um jurista do Ceará, ele fala assim, teve um erro no julgamento. Eu vou apontar 10 erros. Ele publicou um livro, é um jurista, né, que está estudando o julgamento de Cristo, fez o de Sócrates, agora está fazendo o de Joana d'Arc, jurista. Ele pesquisou documentos históricos e disse assim, teve vários erros no julgamento de Sócrates. Primeiro porque, com o fim, aqueles 13 meses lá do governo dos 30, estava uma confusão em Atenas, então tinha uma anistia e ninguém poderia ser julgado. Era um recesso judiciário. Segundo é que também era um período de festejos da cidade de Atenas, que tinha um feriado, sei lá, um recesso judiciário que, mesmo que tivesse julgamento, não podia ter condenação de ninguém. E por aí afora vai. Então, o que ele chama erro, eu estou preferindo olhar como sendo uma armadilha. Então, o Aristófanes já tinha queimado o nome do Sócrates com as nuvens, dizendo que ele convence qualquer um de qualquer coisa. Primeiro. Segundo, além disso, desse fato, tinha também uma armadilha preparada para o Sócrates ir a julgamento quando ele não tinha condições nenhuma de defesa. Mesmo que falhasse e o Sócrates conseguisse convencer o jurado, que já tinha uma ideia formada, mas podia mudar de ideia com a presença do Sócrates, o poder de convencimento dele, mesmo que isso acontecesse, havia uma armadilha que, sendo condenado, seria cumprida a pena. Então, há uma série de problemas aí nesse julgamento de Sócrates, que parece que a tradição cultural aí que leu o julgamento não entrou por essa via da maldade, assim, tá? Esse conto de hoje, que a gente vai ler aqui, o Bagatela, é uma tradução de um conto francês, tradução de Alfred Delvaux. Consta esse título original em alemão, não achei lugar nenhum. O prefácio parece que data de 52. Bagatela, uma história muito séria. Alguns dados, né, que eu encontrei aqui na internet. História de um jovem alegre, de Johanna e Gottfried Kinkel. Esse Gottfried Kinkel teria publicado aos 34 anos de idade essa história, Bagatela. Só que eu não consegui retroagir do francês para o alemão. Até o francês dá para achar o original. Mas do francês para cá, não retroage nunca. Ele diz que é uma tradução do alemão. Porém, esse original alemão, nesse link aqui tem a versão francesa, fácil de encontrar e ler. E está aqui. Um dia do mês de maio de 1842, uma das últimas janelas de uma casa que forma... Aí vai. A tradução do Machado está aqui. Vamos começar a ler o conto que o Machado narra. No dia do mês de maio de 1842, numa das últimas janelas de uma casa que forma a esquina da rua Halterfeuille e da rua Serpente, estava encostado um moço pensativo e melancólico. Era, para usar a expressão da Torre de Nesler, uma bela cabeça que, mais que uma rapariga, teria visto passar em seus sonhos, um homem desejado por uma mulher.
Não uma bela cabeça, a maneira de keepsakes, mas a pálida e inteligente fisionomia que se encontra muitas vezes nas obras de Lemude e de seu mestre Wolfram, além de outras. Bem o sabeis, leitor, este ouvinte atraente, grave do primeiro plano. Um leitor é um ouvinte atraente, ele vai elogiando o leitor. Percebia-se a vida da alma através do invólucro do corpo, ó. Chegar a alma pelo corpo, né? E depois de contemplar aquele rosto que revelava o trabalho interior, não podia haver engano, e era força exclamar, é um artista ou um poeta. Pela aparência, conclui-se então que seria isso. Henrique d'Albert Santos era com efeito uma e outra coisa. Poeta ele era, como todas as criaturas felizmente dotadas e maravilhosamente organizadas para o sofrimento. Então ele faz um elogio invertido, né? Dotado para o sofrimento. Isso. Vamos muito bem dotado para sofrer. Né? Porquanto a alma do homem inteligente. Boa noite, nossa querida Vânia. Porquanto a alma do homem inteligente, o coração do poeta, do artista ou do filósofo, é um alaúde que vibra harmonioso e sonoro ao sopro de todas as paixões grandes, fortes e belas. Então, se for inteligente, corresponde a esses elementos. Henrique era, pois, poeta, mas, sobretudo, um artista. Há nos cais, nas exposições de amostras de certos comerciantes, essas fitas que não estão seladas com o nome, mas que são obras-primas. Engraçado que são. Finalmente, né? Finalmente apareceu, né, Cecília? Sempre diz que vem, não vem. Hoje apareceu. Boa noite. Tem muitos leitores, né, que, por um motivo ou outro, a Esther mandou avisar que não pode quinta, mandou o link para ela ler depois, acompanhar a leitura. Ela participa muito no domingo, mas na quinta-noite ela dá aula. Bom, aí vai. Uma obra-prima assinada com um nome obscuro será, por acaso, uma obra-prima? Em nossa leitura aqui, Jorge, interessa sempre essas questões que o Machado põe como remetendo sobre ele mesmo. Tá? Rebate sobre o autor quando escreve essa obra, o Machado. Permanentemente, ele usa uma estratégia meio que freudiana, assim, ou mensagem subliminar, ou inconsciente, seja o nome que ele queira dar, ou uma propaganda, né, um marketing online, né, durante a obra, né? Uma obra-prima assinada com o nome que o Machado está com 21 anos de idade aqui. 20 anos, né? De 59. É um garoto ainda, né? Um homem em início de formação. A grandiosidade que ele veio depois, a gente esquece por enquanto. Estamos com o Machado com 20 anos. Igual eu quando tinha 20 anos de idade, né? Tinha a mínima ideia de para onde eu ia, né? A gente tem que fazer esse retorno, que eu chamo retroagir ao pensamento estado nascente, e tentar se colocar ali sem saber do ano seguinte, né? Nós não sabemos o que vai acontecer em 1960, em 1860, né? Porque é o ano seguinte do Machado. É muito comum você comentar um autor esquecendo que ele estava numa hora que não sabia o que seria depois, tá? Então, essa interrogação repercute sobre quem escreveu, né? Aí vai. Obscuro quanto nos temos votado a este rude trabalho orvalhado de suor do sangue que se chama vida de artista, tá vendo? A opção dele, né, como escritor, todo artista é maldito logo no início, né? Obscuro quer dizer pobre. Henrique era pobre. Implacável e madrasta natureza. Bem faz aquele que te morde no seio para forçar-te a alimentá-la. É andar a de ser sempre feliz. Parece o Machado escrevendo, né? O texto é muito parecido com o texto original de Machado. A impressão que ele escolhia os textos que combinavam com o estilo dele.
Se bobear, muita gente na época acreditava que era a autoria do Machado, né? Inclusive, é recente a descoberta de autoria. Artista é fora da... Aí vai. Henrique foi perturbado em seu cismar por um rumor de passos precipitados que se fez ouvir na escada. A porta da mansarda abriu-se bruscamente, entrou uma mulher gritando, né? Bagatela! Onde está ele? Pronunciou ela com uma voz entrecortada pela fadiga, tomando a mão do mancebo e voltando para ele, seus olhos obscurecidos pelas lágrimas. Henrique não compreendeu ao princípio esta pergunta proferida em volta, com um soluço ao oceano, e durante alguns minutos ele contemplou Bagatela com admiração. O semblante da moça radiava neste momento com uma beleza sobrenatural, vai se misturar aqui, né, o terror com o belo, né? Que não lhe era comum. As grandes dores desfiguram assim como as grandes alegrias. Ela era bela como uma bela virgem, com a elegância de maneiras e fineza de trato de uma parisiense. Era bela, muito bela. Mas o que acontece? Pergunta Henrique com uma ansiedade. Mas desapareceu. Há 2 dias que não se tem notícias dele, respondeu Bagatela com ar sombrio. E se meus pressentimentos não se enganam, ajuntou ela, morreu. Henrique deu um grito. Tomai, continua a moça, apresentando-lhe uma carta. Lede depressa, eu vou-lo conjuro, lede depressa. Acabam de me entregar e é para vós. Reconheci a letra do nosso amigo. Estive a ponto de abrir a verde. Lede, Henrique, lede em nome do céu. Ela está apavorada porque, quem já leu o conto sabe, né? Ele é uma espécie de mentor intelectual dos dois, é um artista mais velho, né? E recolheu ela de uma situação deprimente na rua e é como se fosse o pai dela. Mandou entregar uma carta e tinha sumido. O Henrique, que não sabia de nada, então soltou esse grito, né? Henrique, trêmulo, com os olhos perturbados, abriu convulsivamente a carta que a moça lhe apresentara e leu o seguinte: é um morto quem descreve, meu caro Henrique. Um verdadeiro morto, com a tinta negra do estígio Iago. Iago aqui, tá? Tá um L maiúsculo no meio da frase, eu não sei se é um I. Pode ser lago, né? Mas não seria lago. Eu não sei que o português traduziu errado, né? Se for Iago, é de Otelo, né? Então tem relações com a loucura aqui do ciúme, enfim, não sei. Deixei marcado só. Uma pena arrancada à asa de um qualquer ave noturna ou maligna, vampiro, o que quiseres. É um morto que te escreve, com tinta negra do estígio lago, e com uma pena arrancada à asa. Não grifes, não lamentes, não chores, as lamentações ensurdecem, as lágrimas vês tu, são uma parvoíce. O fato está consumado, não é mais possível uma volta. Tomei uma decisão. Quem volta de tão longe? Faço-te a minha derradeira confissão, com certos conselhos e certas recomendações que te peço, tenha sempre em vista. Aí começa o drama dele, né? É bem poético, o conto, né? O autor original, se é em alemão ou que língua é, a gente não sabe, né? É bastante criativo na construção do texto. Tive uma mãe como qualquer porteiro, mas conquanto saibamos sempre que procedemos de alguém, segundo a opinião de Bridóison, estou, todavia, embaraçadíssimo quanto a afirmar de quem eu sou filho. É imoral, mas é verdade. Quanto ao meu nome, nada sei de legal, pela ausência de qualquer declaração de meus autores nos registros da municipalidade. Ele não tinha certidão de nascimento, né? Era um sujeito que não tinha um documento de nascimento. Mas eu tenho um nome fantasiado, todo ao acaso, entre os nomes calendários. É Máximo, só, nem mais nem menos. Máximo, fui criado, Máximo, cresci, Máximo, vou desta para outra vida, Máximo. Tu sabes, além disso, que entre a rapaziada chamava-me Max. Por enquanto, a vida é tão curta, é inútil alongá-la com 3 letras realmente inúteis.
O texto é um pouco rebuscado, assim, é poético, né? Ele reduz o tamanho do nome porque a vida não vale a pena, é curta, né? Ele não quer viver mais. É inútil alongá-la. Bem poético, né, Maria? Uma desgraça poética, né? Sim, isto. Quanto ao meu nascimento e quanto ao meu passado, um pouco semelhante às origens do Nilo. Não sabendo de onde vinha, compreendes bem que eu nunca saberia aonde ir. Vendo? Você não sabe de onde vem, como é que você vai saber para onde vai, né? Ele joga com as palavras, né? Porque nós não sabemos de onde a gente vem, mesmo que tenha pai e mãe, né? E nem sabe para onde a gente vai, mesmo que a gente sabe que vai morrer, né? É muito interessante o modo de construir, né? Transforma o que a gente já sabe em uma frase muito poética, né? No meio do texto. Uma triste, Triste notícia. poético e triste. Triste notícia, né, Marx? Freud? Não sabemos de onde vinha, nem compreende para onde vai. Pior ainda, eu que não tenho nem pai nem mãe. Ó, Adelmo, mas ele pode estar dizendo isso também, não em relação à morte ou de onde ele veio, né, pelo nascimento. Ele pode estar dizendo isso mesmo em relação a, a- aos rumos, né, de tomar na vida. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, como ele está indo para a morte aqui, e acabou de falar que ele não sabe a setor do nascimento, é mais radical um pouco, não para onde eu vou, mas eu estou indo para a morte porque eu não sei de onde eu vim. Mas ele estava indo para a morte mesmo? Ele simula um suicídio, né? Simula para poder ver o que os dois farão na ausência dele, né? Né? Ele simula um suicídio, que é uma morte, né? Então, Você arriscar, sair mas de ele já casa. sabia que não era e não ia ser uma morte. Não? Você arriscar, sair de casa, deixar seu marido lá dentro de casa com a gatinha, né? Você não está se suicidando, não? Quer dizer, ele sai para ver o que os dois vão fazer, né? Quando descobre, aí ele se mata mesmo, né? Quer dizer, eu saio de casa, deixo um amigo lá com a mulher minha. Aliás, aconteceu uma vez no Rio isso. Minha esposa saiu e me deixou com uma amiguinha dela de curso de mestrado. Tinha feito 1.500 elogios do marido dela. Saiu para trabalhar. Tchau, gente! Daí a pouco, Luizinha sai da cama lá, enrolada no roupa de dormir. Adelmo, você podia trocar aqui uma lâmpada que falta um homem nessa casa. É isso. Depois, Luizinha, quando eu já estava já naquele ponto, ela falou assim, eu tenho que ir para a universidade, eu estou atrasada. Assim, filho de uma puta, né? Ele arrumou uma aqui, daqui a pouco ele vai falar para minha mulher. O Max fez isso aqui, né? Saiu, falou assim, vou deixar os dois para ver. Então ele simulou uma morte como um teste. Quem leu o conto, né? Voo desta, máxima foi criado, voo desta para outra vida. Não sabe. Um bastão tem sempre duas pontas, um começo e um fim. Por muito tempo embalei-me na esperança de ter um fim e assemelhar-me aos menos a um bastão. Eu acreditaria, de boa vontade, na eternidade das rosas, mas sempre me repugnou acreditar na eternidade da eternidade, né? Ele inverte, ó. É óbvio que é o contrário, né? Não dá para acreditar na eternidade das rosas, que deu uma semana seca. Mas na eternidade, ele é obrigatório acreditar, né? Quer dizer, ele lança uma dúvida quanto a acreditar na eternidade do amor, né? Da rosa. Se eu não conhecia os meus autores, em desforra conheci a vida, essa desgraça chamada vida, triste conhecimento. Tive muita vez um espécime de meu caráter fantástico e razoável. Tiveste muitas vezes um espécime. Eu era, ao mesmo tempo, o mais jovial rapaz, o mais aborrecido indivíduo que se possa imaginar, né?
Pamérgio, Corrado de Trenor. Tá vendo que frase? A gente não sabe a procedência, né? Muitas vezes me levantava com projetos fantásticos que, postos em execução, teriam feito arrebentar de riso a venerável estátua do hospital. Muitas vezes entrava para casa com um semblante pálido, enrugado, envelhecido horrivelmente. Lançava-me à cama, enchia de fumo o cachimbo, fumava o cachimbo e atirava pela janela com uma raiva surda, sem respeito à sua cor poética de Bistre. Nesses dias eu seria capaz de devorar um policial com as bandeirolas, mas sem as botas. Não repare nos arabescos, agora ele chama atenção para as frases que ele faz, né? Não repare nessas frases. Do meu estilo, sempre gracejos. Esses gracejos são um vestido de arlequim. Uma piada, né? O coração palpita embaixo disso. Hoje, ao escrever-te, sinto-me disposto a rir-me e rio-me. Vale isso mais, acredita-me, do que atirar poeira ao céu como os gracos. É meia-noite. Acabo de encontrar alguns frangos éticos. O que é um frango ético, né? Mas sabe. Fugindo de mim nas ruelas sombrias da cidade, de Paris, né? Está em Paris. Deu-me isto uma alegria. Por quê? Assim, por quê? Sempre este ponto de interrogação, essas perguntas, né? São as perguntas do filósofo, né? O que é, o que a gente faz aqui, né? Abro-te a porta da alcova dos meus sentimentos, né? Olha só que frase bonita. Abrir a porta da alcova dos meus sentimentos. Não é a primeira vez, mas é a última que eu faço isso. Passava uma vida de tédio nesse planeta. Ô, Freud, cuidado para você não querer suicidar-se depois dessa leitura, hein? Passava uma vida de tédio nesse planeta e, além disso, tenho um instinto viajor que me impelia sempre para as estepes infinitas do incógnito. Se você quiser ir para as estepes infinitas do incógnito, porque você de vez em quando viaja pelas galáxias, né, Freud? Sim. Instinto viajor aqui, ó, que quer viajar para o incógnito. Corro para lá. Boa noite, o nosso grande filósofo Isaac, chegando aí a convite. Obrigado pela presença. Estamos aqui chegando ao fim da primeira parte. No instante em que ele fala aqui do instinto viajor que impelia ele sempre na direção das estepes infinitas do incógnito. Corro para lá, em teus braços, grande X, ele chamou. O incógnito é um grande X, tá vendo? É o X da equação, né? O X da questão. Corro para lá, abre-os. Estou, pois, a esta hora em marcha para a famosa viagem ao campo de que falam alguns. Campo Santo, né? O abade de Saint-Pierre. Eu mesmo me forneci um passaporte inglês de Wester no encontro, embora alfândegas nas fronteiras da vida. Se for para suicidar e escrever um testamento tão bonito assim, vale a pena, né? Não encontro, embora alfândegas, para carimbar o passaporte para viajar para fora da vida. Meti audaciosamente a mão na urna do destino e, antes de minha hora, subtraí o meu número. Eis tudo. Aí fala, né? Agora falemos um pouco de ti e dela. Prometi-te um conselho, vou dar-te. Tu tens talento, Henrique, um grande talento. Confirma-o perante a multidão. Ela não achará dificuldades em acreditá-lo. Mais uma frase aqui que repercute sobre o autor, né? Já tinha dito lá em cima, agora repete. Tens um grande talento. A multidão não terá dificuldade em acreditar nesse talento que você, querido Machado de Assis, aos 20 anos, tem. Foste talhado por um deus de Homero. Em 3 passos atingirás ao termo, mas é preciso dar o primeiro. Mãos à obra. Outros dois é apenas uma pernada.
Aqui a gente sempre lê da seguinte maneira. Está acompanhando, Jorge? Aqui a gente... Estou acompanhando aqui com a Renata, minha mulher. Acabamos de confundir e estamos tomando um vinho, ouvindo Nossa aqui. senhora, rapaz. Pô, bota um gole aí nesse microfone, né? Com vinho, confundir, né? Poxa. Eu só não quero cometer suicídio depois. Ah, Eu também não. Quase que fiz isso essa semana. vamos deixar então, né? Não, Ah, forjado, é claro. Claro que eu não vou cometer suicídio, jamais. se você fizer, João Freud, pelo menos faz um poema igual esse aqui, tá? Se você tentar fazer, levar uns 20 anos fazendo, já adia a morte, né? Porque Quem sabe uma música. o Machado é bem diabólico, né? Ele vai enfiando no meio do texto propaganda pessoal dele, mas como é uma tradução, ele está, na verdade, aprendendo isso com o autor de que ele traduziu. Porque depois, mais na frente, a gente vê isso toda hora. Quer dizer, onde o Machado foi aprender a fazer literatura? Lendo autores que faziam esse tipo de autoelogio, né? Ele fala que tem talento, que a multidão vai confirmar, né? Ainda acrescenta ainda, ó, foste talhado por um deus de Homero. Falando em espelho, né? Você fala diante do espelho, eu sou fodão, né? Foste talhado por um deus de Homero. Em 3 passos atingirá o... E vai. É para criar personagens admiráveis, a pessoa tem que se admirar primeiro. Perfeito. Isso aí, Freud. Freud é meu analista aqui, tá bom, gente? Eu me aconselho muito com ele nessas frases mirabolantes. Isto quanto ao conselho. Agora, os legados. Não é à toa que tem esse nome Freud, né? Agora, aos legados. Faço-te meu herdeiro universal. Tudo que existe em minha oficina é teu. Sabes o que valem as telas de um artista morto? Tem alguns contos que a gente já leu mais na frente, onde o Machado fala muito da herança cultural, assim, que ele elogia muito. Sabe quanto vale? Quer dizer, é um herdeiro. Nós somos herdeiros universais da obra de Machado de Assis. Estavam falando dessa maneira, de Homero, Shakespeare, do que a gente lê, né? Deixar um legado onde você é proprietário, pode ir lá usar à vontade. Então, tem um retorno sobre o autor que tem nesse início aos 20 anos e tem muito mais na frente, várias vezes repetido. Eu posso fazer uma pergunta a respeito dessa frase? Sim. Aqui ele também não estaria dizendo, olha, não me valorize, o artista não é valorizado em vida, né? Ele acaba sendo só valorizado após a morte. Não sei se isso é pertinente. Não só acho, como achei muito boa a colocação. Inclusive, a gente usava mais aqui antes essas intervenções, onde a pessoa traz uma opinião, tá, Jorge? Pode ficar à vontade para falar, viu? Esse é um acréscimo fantástico. Eu não tinha pensado nisso, mas cabe propor justamente isso, né? É uma herança que o morto deixa, que o Machado morreu na miséria, né? Exato, por isso a pergunta. Hã? Exato, por isso a pergunta é irônico, né? É irônico, né? Deixa um legado, mas morre. Quer dizer, o legado dele é a literatura, né? O valor dela não é ouro, nem prata, nem dinheiro, mas é um valor espiritual, assim, para a gente passar esses momentos que estão passando agora, né? As minhas te ajudarão a viver. Ó, depois disso que você falou, melhorou mais essa frase, tá vendo? Minha herança te ajudarão a viver. E uma boa parte do tempo que a gente tira no intervalo do trabalho, fim de semana, assim, é lendo esses bons livros, né? Que ajuda a viver. Leva à bagatela aquela pintura que eu fiz ligeiramente um dia em sua casa. Mostre-lhe esta carta. Consola, ama, protege. Bagatela é a escolhida do meu coração. Um dia em que ela estava triste ou alegre, dei-lhe este nome de Bagatela, que prevaleceu sobre o de Gabriela. Peço-lhe que o conserve à minha vontade.
Fui eu que lhe deu. Tu e ela foram para mim o mundo. Ela o amor, tu a amizade. Por que não bastavam estas duas felicidades? Por quê? Ainda este maldito ponto de interrogação, tá vendo? Assim chego a recomendar, porque dá a impressão que ele suspeita que na ausência dele, não que ele se ausentou para a morte, não, e durante a ausência, os dois estavam começando a ter um envolvimento. Daí essa... Fala, Juliana. Dá para perceber esses elementos do texto, mesmo que seja tradução, de que o Machado se apropria, né? Essa ideia de ponto de interrogação vai ser pertinente nos textos posteriores dele, né? Que você bem traz como ponto de admiração, mas, enfim, são elementos que comparecem nos textos. Bem lembrado. Aqui, inclusive, o incrível ironia do destino, ironia do destino não, né? Propósito do destino, né? O Machado, nesse ponto de interrogação aqui, publicou um texto que agora, em 2019, 2020, o Fernando Borsato, da USP, descobriu que era de autoria do Machado, onde ele assinou com um ponto de interrogação. Machado de Assis resolveu assinar um texto com um ponto de interrogação no final, entre parênteses. Não só o que a Juliana acrescentou, mas... E foi mais ou menos nesse ano aqui. Ou já tinha feito, ou ele faz. Assim chego à recomendação que te queria fazer. É grave. É um morto que tá faz, Henrique. Cumpre obedecer, já que é um morto, né? Cumpre religiosamente. Bagatela, seja tua irmã, seu protetor, seu amigo, seu pai. Nada mais, não toque nela, né? Juramento de morto pedindo isso, né? Pensei em mim algumas vezes, entretanto, sede ambos fiéis à minha memória. Dixe, adeus. Vulgo o velho. Bota entre aspas aqui alguma coisa que teria que procurar a origem dessa frase, né? Morto, murmurou Abessante, Henrique, né? Capítulo 2. Com uma voz sombria. Morto, repetiu por sua vez a moça. Meus pressentimentos não me enganaram. Então ela estava pressentindo. Mulher sempre assim, né? O Machado fala do início ao fim, que ela tem uma percepção aguçada, né? Meus pressentimentos não me enganaram. Ele estava percebendo uma troca de olhares. Pronunciando estas palavras, vacilaram-lhe os joelhos, a trepidação compulsiva de seu corpo tornou-se mesmo tão violenta que, se Henrique não a tivesse retido nos braços, ela rolaria no chão. Gabriela, Gabriela, gritou Henrique, com um desespero cheio de solicitude. Ah, Max, querido Max. Aí ela desaba, né? E ele, como ela o ama, feliz morto. Que frase linda, né? Feliz morto. Aí a Bagatela descarrega aqui a história dela, né? Por isso o nome Bagatela, né? Inclusive, eu pensei que em francês fosse algum outro nome, o Machado tivesse acrescentado, mas não é não. Em francês também é Bagatelle. Ah, Henrique, tornou Bagatelle, não sabeis o que perco eu na morte dele. Aquele nobre espírito, nobre coração, eu lhe devia tanto que nem todos os amores, as adorações para pagar. Não sabias, Henrique, pois que a sua delicadeza, com semblante confissão, teria sofrido. Ele levantou-me da calçada em que eu estava na rua uma noite de inverno, eu tiritava de frio, tinha fome, minha mãe acabava de morrer. A mãe que acaba de morrer vai deixar uma herança para ela, né? Nossa história, a minha e a de minha mãe, não vou contarei. É banal como a miséria, simples como a dor. Deve ter achado depois lá
como é que chama? Um inventário, né? A mãe devia mexer com alguma coisa. Ela está morrendo na rua, né? Alguém deixou uma fortuna para a mãe dela. Nossa história, a minha e a de minha mãe, não vou lhe contarei. É banal com miséria, simples como a dor. Eu estava, pois, na rua, exposta ao vento, e a neve desfalecida, semi-morta e quase louca. Máximo passou, quando ele viu as lágrimas que corriam pelas minhas faces azuladas pelo frio. Quando ele viu a minha miséria e o meu desespero, levou-me para sua casa de artista, deu-me a chave dela. E pelo espaço de 3 meses, foi para comigo respeitoso, benfeitor e dedicado. Foi um pai, né? Achou na rua, levou para casa. Procurou-me trabalho, enfim, uma manhã bateu à minha porta. Minha menina, me disse ele com tristeza, é preciso que nos separemos, tem uma má reputação, ao que parece, e é importante que a vossa reputação não sofra com a minha. Não deveis desmerecer aos olhos das pessoas de bem. Aluguei para vós, em vosso nome, na Rua do Oeste, uma pequena habitação, onde se descortinam os jardins de Luxemburgo, e onde eu vos pedirei como um favor a permissão de ir algumas vezes como amigo, hein? Alugou uma casinha para ela morar, não morar com ele. Quem salvou da lama me colocou no alto, hoje eu troco por quem me dá lama, por quem está na lama, né? Que é o Henrique. Então tem uma jogadinha aqui que lembra um pouco esse caso do mendigo, né? Uma mulher muito bem casada vai preferir o mais pobre, né? Sempre, senhor Máximo, sempre quando quiser. Eu não sou sua, senão o que me fizeste. Eu não sou, senão o que me fizeste. Uma costureira modesta. Ela vai virar costureira. E feliz por viver do produto do seu trabalho de costureira. Esta aventura eu vou-la devo, Deus vos abençoe por isso. Eis aqui o que eu respondi a Max com lágrimas nos olhos, ajuntou Bagatela. Bem sabeis, Henrique, como foi nobre e desinteressada a conduta de nosso amigo. Isso, eu o amava, nunca falei isso, né? Mantive escondidinho. Enquanto você não confessa o amor, continua recebendo agrados, né? Mas dir-lhe-ia um dia, se ele esperasse um pouco. Acreditou, talvez, na minha frieza, na minha indiferença. E, contudo, Deus sabe com que gratidão eu aceitaria a oferta de seu coração e de seu nome. Às vezes eu boto uns pequenos comentários aqui em vermelho, só a leitura também, nem precisava da gente ler, né? Se fosse só ler. Aliás, tem algum comentário, né? Falando nisso? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver quem está aqui, hein? Mesmo que seja escrito, né? Tem o Adriano, a Ana, Cecília. Cecília, você está aí ainda? Graziela. Eu tô. Por enquanto, uma pequena confusão me tirou a atenção aqui, rapidamente. Os cachorros. Deu tempo de você ler o texto antes, Cecília? Não deu, nossa, eu estou fazendo 4 cursos, está uma loucura. 4 cursos. Então está difícil, mas eu estou lendo agora aqui, né? Vai acompanhando, pelo menos. Vou acompanhando, puxa. Bom, desculpa fazer uma pergunta tão direta assim, a pessoa fica até... Mas quem leu, né, fica à vontade, porque eu acrescento meus comentários pelo fato de ter lido, né? Se ela dissesse, estaria conquistada e não receberia mais nada, assim, é o comum também, né? Então, nunca lhe disse. Todo o trato que ele deu, ela não falou nada, assim, em correspondência, né? Mas sentia proteção e compensação também, algum tipo de amor, né? Aqui um comentário. Uma mulher que se faz difícil para continuar sendo cortejada, né? Até conseguir tudo que ela quer. Foi levado do lixo para o alto. É vergonhoso conviver com quem tirou a pessoa do lixo. Também tem isso aí, né? Uma paciente que casou-se com um sujeito de muita grana, era funcionária de uma loja. Vivia um drama enorme por causa dessa condição.
Finalmente apareceu um sujeito milionário interessado nela. Como ela estava bem de vida, na aparência, com esse casamento, ela pegou e trocou de marido. Quer dizer, nem sempre que Poros e Pênia, né, lá do mito de Platão, o rico se casa com a pobre, ela vai permanecer com ele, porque assim que ela alcança um status elevado, ela pode usar esse status para uma outra conquista, né? Machado explora isso em alguns contos, chamado Uma Mulher Pálida e a Desejada das Gentes. Desejada da Gente permanece. Outro também é um que vem logo em seguida desse aqui, que é O Anjo das Donzelas. A mulher passa uma vida sendo conquistada, cortejada por não sei quantos homens. Lá na velhice, ela reúne todos eles e zomba um pouco do fato de cada um ter feito misérias por ela. É o drama... Não, Hein? Fala, Freud. não se sabe dizer se é ingratidão ou se é a pessoa já, tipo, como se diz, no status legal, querer alçar voos, né, por si só. É. No filme da... Essa aqui, a Salomé, né, que diz que foi cortejada por Hilke, por Nietzsche e outros. No filme ela deixa claro que ela tinha um casamento de conveniência, nunca teve relações com o rapaz para não estragar o casamento. Era intelectual com ela, casamento sem relações. Porque não tem a No posse caso desse, que no caso desse conto, está claro que a Gabriela, a Bagatela, ela amava ele por gratidão, pelo que fosse, mas ela amava ele. Ela era ingênua, né? E ele também. Não tinha essa coisa de interesse ou ela se fazer de difícil. Pelo menos não está no conto projetado dessa forma. são acréscimos que eu estou fazendo em vermelho aqui. Você tem razão, não está no conto. São interpretações baseadas nos contos que vêm depois, Desejado da Gente. Logo aqui em seguida tem O Anjo da Donzela, né? Mas você tem total razão. São inferências externas. Quando são inferências externas, são imaginárias, né? Invenção de quem está interpretando. Eu não posso garantir nada disso aqui. Só dá para garantir aqui nesse conto. Mas talvez tenha um elemento de que ela se perceba menor, né? Do que ele. Ela recebeu a ajuda dele, estava na rua e ele ainda era um artista, né? E ainda tinha essa consagração. Então, talvez ela não mostrasse isso não só apenas por, talvez, minha frieza, na minha indiferença, mas porque ela se sentisse menor mesmo. Porque ela, ao dizer que acreditou na minha frieza, ela está dizendo que se mostrou fria, né? Não aquela mulher acalorada, a italiana, né? Ou então a de Buenos Aires, que o Machado usa muito nos contos dele, mulher quente, né? Assim, toda agradecida. Então, ela mesmo diz, ele acreditou, talvez, na minha frieza e na minha indiferença, né? Amava, mas nunca disse. Então, está um pouco aqui, não totalmente, né? Mas está um pouco dito isso, né? Talvez, se ela se declarasse mais claramente, não acontecesse o sumiço dele. Ela está assim culpada, né? Por isso o desespero todo quando chega gritando, né? Cadê o... Né? O Máximo, tá onde? Sumiu? Puta merda, lê essa carta, lê, mano. Aí é o pânico dela, né? E o nome do sujeito é Máximo, né? Retorna tudo sobre ela um sentimento de culpa, né?
Bagatela calou-se, era grande a sua emoção na evocação. Por que não faz isso antes, então, né? Por que não fez antes isso aqui? Depois de morto, tá chorando no cemitério. Ah, eu amava meu marido. Pô, você sempre falou mal dele, caramba. Ai, porque também ele não falou para ela que foi fazer de morto. É um problema, né, Márcio? Por isso que é bom ler outro conto desse mesmo ano, chamado A Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos. Esse conto é igualzinho àquele. Quando ele fala aqui de intelectual, inteligente e tal, é assim, esse tipo de homem não é galanteador porque não quer confundir o serviço que presta com o interesse. Por isso que ele fala a palavra desinteressada. Então ele precisa fingir um desinteresse, né? Se você for ajudar alguém caído na rua pensando em sexo, desqualifica. Então ele tem que manter a neutralidade que viesse do lado dela, né? É terrível, né? A situação é terrível, né? Só o mendigo que gostou dessa história toda, ele se promoveu, parece que está faturando alto, né? Ele não tem vergonha, não. Mas o par afetivo aqui está numa enrolada, né? A gente vai propor para a semana que vem a leitura do A Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos. É muito interessante aquele conto. É bom até lembrar aqui que aquele conto tem ligação com esse. Que aquele conto é escrito por Machado. Esse aqui é uma tradução, né? Com efeito, ela amara tão ingenuamente como Gretchen. Porém, Max tinha coisas singulares no cérebro. Amava profundamente Bagatela, cercara sempre de cuidados delicados, de atenções ternas. Era uma musa, né? Mas sempre de mistura com uma espécie de respeito, ó. Ela era para ele mais que uma irmã, porém menos que uma amante. Ajudou como se ajuda um ser humano caído, né? Tá? O nosso Uma... Aurélio aqui diz bagatela. Isso. V. Ninharia. Inclusive, ele deu esse apelido, né? Não devia ter dado, né? Eu estava discutindo aqui com a Renata, Freud e a Delmo essa questão, né? O máximo, né? Que é essa questão dos nomes. Eu não sei se vocês já discutiram isso anteriormente. Não. Como, né? O máximo é uma coisa assim. O que significa o nome e o bagatela como é pequeno, né? Como que o Machado, e a gente começou a fazer paralelos com outros contos, outros livros, como o Machado ele coloca talvez o homem, né, numa situação assim em que ele coloca a culpa das mulheres pelos problemas que ele tem, né? A gente viu isso nesse conto, vem outros, né? Então, tipo, o Máximo é um cara tão ciumento, não sei, que ele chega a fingir a morte para ver se o amigo e a mulher, não sei, iriam ficar, né? Que ele finge a morte. Assim, o problema é dele. Ele que tem esse problema, ele que é o problema. E aí, pelo que você leu, né, Andelmo, o narrador, né, ele coloca o problema nela, tipo, é ela que é isso, que é isso, não tira o problema dele, né? Então, como coloca o homem naquela superioridade, né, o máximo, e a mulher o apelido bagatela, que é uma infinidade, ínfima ali, né? Não sei se isso tem a ver, tô jogando aqui. Bom, assim, fala, Juliana. Bem, eu não percebo muito bem dessa maneira, não, porque, principalmente no início, no final da carta, ele fala do nome dele e diminui o nome dele, né? Ele retira o máximo para Max, né? E ele transpõe Gabriela para Bagatela. Então, talvez o senso de inferioridade dela, ele esteja querendo compensar isso e o nome seja uma forma estilística de compensar. Ele está querendo colocar isso abaixo e some para ver qual é a reação dela diante disso, né? Assim, ele não é o máximo, ele é o Max, apenas 3 letras.
Bom, então são as leituras, né? Agora, aqui também, Jorge, você começou a participar, né? Bom, bem-vindo. Agora, tem um histórico anterior. A última leitura que fizemos foi Hoje Avental, Amanhã Luva, onde duas meninas que tinham sido amigas de escola, estudavam juntas, a Sofia e acho que era a Carlota. Daí a pouco a menina, uma se tornou empregada da outra. E como que nessa peça de teatro, essa que ficou inferiorizada, usa de estratégias para virar o jogo. Quando chega lá supostamente um cliente rico pela porta dos fundos, ela intercepta essa chegada desse sujeito que tinha bens, reverte tudo em benefício próprio. Então tem umas artimanhas do lado da mulher que aparecem a mão e a luva com Guiomar, depois com Helena e lá para frente, Capitu, Bentinho, Sofia. Então, a mulher não é esse ser inferior, porque a gente não está lendo nada aqui com óculos de feminismo, nem machismo, nem negro, escravo, Machado era pobre ou rico, não era. Tiramos fora tudo isso para ler o autor na mensagem dele. Agora, os nomes também são preservados do original, tá? Max e Bagatela estão no francês. Não é a criação de Machado, não. Bom, aí... Não tem o mesmo valor de significado. Quê? Botou no português. Tem o mesmo significado que o Jorge está colocando, tem esse lado também. Não vão negar, não, né? Não vão negar o que o Jorge colocou. Assim, não pesa tudo por esse lado, uma diferença de nomes. Tanto assim que ela reverte o jogo, como também em Hoje Avental, Amanhã Luva. Se eu vim do lixo, meu salvador não será o Max, mas o Henrique. Meu salvador, meu marido, né? Bom. Outra coisa também, né? A gente não consegue ficar com a mulher que não quer a gente, não, porque durante a operação em que o Max estava no ateliê com o casalzinho, ele notava certos olhares, né? Nessa tarde, o mensageiro publicou essas linhas. Acabamos de saber da desaparição do Máximo. Como é que ele fez para publicar essa notícia que nós não sabemos, né? Pagou lá para publicar uma notícia falsa, né? Máximo, vulgo velho, Mister Máximo, tinha há algum tempo acessos de febre ardente e tudo fez crer que em um desses momentos pôs fim aos seus dias. É uma perda imensa para a arte. Olha o anúncio que ele põe sobre ele, hein? De que Mister era um digno representante. Cumpre registrar que sua morte no martirológio dos grandes pintores, o desespero, uma paixão continuada ou qualquer outra coisa levaram ao suicídio. Depois de David morto longe da pátria, depois de Gross, depois vem aqui a morte do Máximo. É assim que se escreve a história. Alguns meses se passaram, e é importante confessá-lo para a vergonha eterna deste pedaço de borracha, que se chama coração, e cada dia levava consigo uma porção do amor e da amizade que Henrique e Bagatela votavam ao pobre Máximo. Cada dia fazia desaparecer na memória, né? Morte, sem dúvida, para os fazer felizes, ó. Toda a dor desaparece com o tempo, por mais profunda que a dor seja. Cedo, os pesares deixam de murchar o estofo cambiante da existência. Cedo, os pesares deixam de manchar o estofo. Faz esquecer, né? Nem custa desembaraçar a alma das recordações que ligam ainda os vivos aos mortos. Assim vai o mundo. Ontem, dor que parecia ser eterna. Sim, eterna, como a aurora. Hoje, um esquecimento total das criaturas extintas e cuja presença, além disso, seria importuna. A presença seria importuna desse sujeito que morreu. Realmente, os mortos são bem maçantes personagens em exigir uma memória sua sobre a Terra. Para quê?
Todavia, não nos devemos apressar em deitar a primeira pedra da exprovação a essas duas pobres crianças. Quer dizer, já está, então, criticando os dois. Vamos fazer isso não. Max não estava totalmente morto na memória deles. Este último, sobretudo, quase às portas da miséria, o Henrique, né? Quase às portas da miséria, apesar da herança que lhe deixara seu amigo, parecia acabrunhado por um remorso secreto de resto, bem fraco pela ideia de que Bagatela não partilhava seu criminoso amor. Primeiro que tudo, por uma dessas delicadezas do coração, que os amantes hão de compreender, tinha perdido o hábito de pronunciar este nome de Bagatela, sob o qual Max amara a mulher, que lhe amava também. Então, tinha dois homens amando uma mesma mulher aqui, né? Também. Em segundo lugar, perdera ele também o hábito de se dirigir para o lado da casa de Bagatela. Esta, por seu turno, não ousara queixar-se deste afastamento, mas lastimava-o porque o viu sofrer. E as mulheres que têm uma missão sobre a terra da mansidão de Comidan nunca faltam a isso. Bagatela sabia que Henrique era pobre e orgulhoso e atribuía à sua miséria, que ele quisera suavizar, a dureza e grosseria que mostrava. Somente, de vez em quando, afligia-lhe a pobre moça com seu silêncio tenebroso, quando o interrogava delicado e amigavelmente sobre as causas dessa dor que minava surdamente. Então, o casal ficou enrolado com a morte do rapaz, né? Porque o sentimento de culpa, o desaparecimento, parece que um suicídio, fez com que o casal se afastasse. Daqui a pouco aparece ele como um vulto aqui para mandar se unirem. Henrique não podia confessar-lhe que era seu amor, que era o seu amor por ela, a causa única dos seus tormentos e de seus combates de cada dia. Não ousava confessar-lhe, receando chamar sobre si sua cólera e desprezo. Então, criou uma situação em que, para eles, ficou difícil também. Se tinha um indício inicial, recuou, né? Belas, completas e ingênuas eram aquelas naturezas. Como Henrique se assemelhava a esse Dom Juan, que inundam os salões de bastidores. E vai. Compreendendo, enfim, que aquele amor o mataria, Henrique resolveu um dia matar-se e acabar com um golpe. Mas ele não queria morrer na rua para ser transportado para não sei aonde. Aí ele pensou numa morte que valia a pena. Além disso, ele morria descansado sobre a sorte dessa mulher por quem ia morrer. Porquanto, no primeiro dia de cada mês, à noitinha, um velho, cujo semblante austero e melancólico causava respeito, apresentava-se na casa de Bagatela, dava-lhe 150 francos, rendimento mensal que lhe deixara Max. Retirava-se cumprimentando, mas sem proferir palavra. Tinha um protetor misterioso que dá um trocado para ela se virar. Uma noite, pois, Henrique entrou em casa resolvido a pôr termo. Quer dizer, isso aqui criava uma situação que dispensava o Henrique como candidato a mantenedor da mulher, né? E isso leva ele a querer morrer. Uma noite, pois, Henrique entrou em casa resolvido a pôr termo à existência que o acabrunhava. Acendeu a lâmpada, correu os ferrolhos da porta, tomou uma pistola que pusera ao entrar em uma mesa e carregou-a. Esse tema aqui aparece igualzinho no último capítulo, de 83. Parece que o Machado copia ou repete a ideia, né? Há entre os suicidas um excelente costume, que é não deixar a vida sem dizer o motivo e a circunstância que os armam contra ela. Isso aqui é lá do último capítulo, né, de 1883, 22 anos depois. Os que se vão calados raramente é por orgulho. Na maior parte dos casos, ou não tem tempo, ou não sabem escrever, não tem tempo assim, vou me matar e pronto. Costume excelente, né? Esse costume excelente, em primeiro lugar, é o ato de cortesia, não sendo este mundo um baile, porque tem essa cortesia, que é publicar a morte, né? Não sendo esse mundo um baile, de onde um homem possa esgueirar-se antes do cotilhão. Em segundo, a imprensa recolhe e divulga os bilhetes póstumos, tá vendo?
a semelhança aqui, né? E o morto vive por alguns dias em quem lê a notícia. Pois, apesar da excelência do costume, era meu propósito sair calado. A razão é que tenho sido caipora em toda a minha vida, né? Tem um efeito aqui da fatalidade. Aí tem um incidente de há pouco que vai colocar uma arma sobre a mesa. Primeiro, meu testamento, que acabo de compor e fechar, está aqui em cima da mesa, ao pé, a pistola carregada. O segundo, aí vai. Então, ele carrega a pistola para fazer o suicídio, né? O Henrique. Dizendo, amo, murmurou penivelmente, para não persistir em minha resolução, sede fiel à minha memória, disse Max, serei fiel à sua memória, né? Ó. Já que é para ser fiel, não tocar nela, vou me matar, né? Vamos, daqui a poucos minutos estarei de jornada para a eternidade. Adeus, vai despedir. Henrique inclinou orgulhosamente a cabeça no momento em que colocava na fronte o cano da pistola. Nesse momento, bateram na porta. Abaixou a arma, foi ver e tal. Henrique, quis fazer? Exclamou Bagatela. Venho ver, respondeu. Ia morrer. Morrer? Tu, Henrique? Então tem esses elementos que o Machado põe, né? Machado não, né? Aqui é um ponto, esqueci disso. É tão machadiano que até pensei em Machado, porque ele põe muito isso, né? O acontecimento trágico, né? O conto parece escrito por Machado, né? Dois olhos, dois lábios que diz eloquentemente: vivei, vivei, vai. Há muito tempo que eu adivinhei o teu amor. Então, nisso, tem a declaração de vida ou morte, né? Quando ela vai visitar, nada mais do que a pessoa suicidar-se como prova de amor, né? Aqui em Vitória, um cara explodiu o apartamento e se matou, de tanto que ele adorava a mulher dele. Uma das mais lindas declarações de amor de um colega da gente aqui, que a mulher abandonou ele, pegou e explodiu o apartamento. Isso que é o amor, né? Parece que com um conto de 150 anos atrás. Se é um crime esse nosso amor. Mas eu acho que não é amor. Acho que não é amor, não, Cecília. O amor mata? O amor não é vida? Bom, você lembra que a Sofia ficou muito feliz quando o Rubião enlouqueceu, né? Lá no conto Quincas Borba. Não sei se você pegou essa passagem. E os boêmios, essas músicas de brega, assim, que o cara tá destruído, é uma vitória da mulher que a gente não fala publicamente, né? A moral impede, mas é uma... Né? Eu não sei, eu estou estudando as cantigas de amor e de amigo, né? E Uhum. lendo esse conto aí, nossa, ela transformada em conto, sabe? Não sei se Machado ele se inspirou nelas, porque é muito parecido, viu? Nossa. Ah, é? Mas É o que você bem... está lendo aí que é parecido? Contos de amor? Não, não, são as cantigas de amor e de amigo da Idade Média, sabe? Que todos esses amores eram... Ai, o homem sofria e sofria, É. porque não tinha amada, tal, aquelas coisas, né? É o Werther, né? O jovem Werther. No... Ah, bom, daí já é... Não, mas daí não é amor ali, né? Eu acho que ali é existencial mesmo, não é? Bom, é importante considerar isso, né? Porque é um trabalho do Freud também. O Machado também, nós temos um capítulo aqui no livro onde mostra, ele chama assim muito ferimento moral, ele chama também... É uma ferida no narcisismo, né? Uma ferida no eu, né? No ego, quando alguém vai embora e deixa o outro. Fica derrubado, depressão, desânimo. Uhum. Chamado ligação libidinal, né, ao objeto afetivo, não é substituível assim, né? Arranja outra, isso é coaching que fala, né?
Sai dessa, cara. Pô, arranja outro. É mole. Fala Ah, isso. é fácil falar. É fácil, né? É. Arranja outra Cecília, arranja outra Juliana, arranja outro homem. Você não vai no Difícil, supermercado arrumar outro igual, nem parecido, né? É uma dor. claro. Então ele fala, se é um crime esse nosso amor, é uma frase ambígua, né? Ah, eu acho, porque, Joga, assim, joga dos onde há amor, para mim, há vida. Se há morte, daí não é amor. Daí pode ser paixão, qualquer outra coisa, mas amor não é. porque Amor, quando eu fala, não sei, se você ama, sei lá. é porque o amor quer só o bem, né, Cecília? Não, para mim, amor é vida, é vida. Paixão é morte. Paixão, você pode morrer de paixão, mas por amor, eu acho que não. Mas aí os escritores sempre colocam amor, mas fica a critério da gente fazer a análise dos sentimentos do que é real e que é falso, é corriqueiro. Aí Porque a amor, gente reúne os elementos e interpreta tudo. amor Mas não amor surge realmente não é. assim do nada. Primeiro tem a paixão, tudo bem, o fogo acendeu. Daí vai transformando em amor ou não, né? Você vai cultivando o amor, você não vai matar o amor. Não, eu Tam- acho. É, Bom, eu não sei Também se é eu sou questão de. pode idealista, mas caminhar, eu acho que não. ou caminha pro amor real, ou então caminha para um tipo de obsessão. Ah, é. Não, daí vira loucura, Também é questão de daí só Freud dramatização, né? explica mesmo. Vamos ver aqui o Aí, Isaac. O que o como Isaac se vai fosse dizer? uma dramatização do amor. O amor não necessariamente significa um drama. Então, às vezes, a pessoa pega ali, ela não consegue mais racionalizar aquele sentimento. Ele exacerbou, saiu do racional e se torna um drama de uma vida toda, mas É. não Mas necessariamente daí já não precisa é ir por esse caminho. amor, daí já é loucura. No caso, Eu para acho. chegar ao suicídio, acredito que é esse ponto Quando fala o da loucura. cupido, né, uma flechada no coração, o que é uma flechada no coração? Daí é paixão. Não, mas assim, um fez o cupido, né? Um fez o cupido pro outro, assim, apresentou, aí você se apaixonou, e você fica envolvido naquela tragédia aí que você não consegue sair mais dela, fica Mas esse envolvimento que você já está todo enrolado com a pessoa, assim, corpo e alma, né? Que é o que todo mundo quer ter, né? É o que todo mundo quer ter, é uma razão de viver, assim, que você não quer mais morrer, não quer, tem um sentido forte a vida, né? Você tem filhos, tem um patrimônio, tem uma história longa junto e vai construindo aquilo tudo. Aí a pessoa morre, ou viaja, ou desiste, ou sai, e fica, o que que fica ali? Aí fica fácil falar assim, o amor é lindo e tal, mas é preciso entrar no drama subjetivo, né? Você está vivendo, empenhou a vida, né? bom, Você daí empenhou a vida e já acabou, acabou. vai Aí sobrar a acabou. morte, né? É. Não se trata de culpa da mulher ou do homem, não. Não é culpado, não. É um envolvimento tão definitivo. Você apostou suas fichas todas ali. Você foi embora da casa do pai, da mãe, deixou outras mulheres, deixou outros homens para compor um quadro, né? Uhum. A pessoa morre, né? De repente some, enlouquece, fica no manicômio. Aí você, sua vida, você vai fazer o quê? Arrumar outro marido, deixar no manicômio? Você entrou o trágico, né? Você não vai dizer que isso não é nada, não, né? Vai dizer que isso não é nada. Isso é a vida da pessoa, né? Se ela tem mesmo nisso o empenho que tinha, né? E parecia ter, porque tem também quem não tem, né? Vive assim uma vida de isopor, um sentimento de isopor, assim, que não tem gosto nenhum. A mulher pode ir para onde quiser, o cara vai ao cinema, vai ver futebol, some, aparece quando quer, a mulher e o marido. Isso é tão bom quando é assim, porque se não sente nada, né? Tanto faz morrer como não morrer. Não, Aí, daí não aí é amor, existe. isso. Não, daí não é nada. Tá vendo? Então, como é que você vai separar amor de paixão? Fica esse teórico assim dizendo amor é uma coisa, paixão é outra. Não, eu não vejo isso. É impossível, né? Amor não tem um metro assim, termômetro. Eu estou 85 graus de temperatura aqui de febre de amor. Pô, ou você tem um envolvimento ou não tem nenhum, né? O que eu acho que o Adriano queria se manifestar. Com relação a essa questão de amor e morte,
Eu vejo que, para esclarecer, é porque o eu se perde no objeto, por isso que ele se mata, né? Olha que frase bonita. Seu artigo de Freud, Luto e Melancolia, 1917, depois do narcisismo. Perder o objeto é luto ou melancolia eterna, né? Vontade de morrer e matar. É um processo muito chamado mourning em inglês, né? Você fica morgando ali até recompor e às vezes não recompõe nunca. O coaching, né? Ou então qualquer pessoa de fora fala assim, rapaz, sai dessa. Pô, levanta aí, cara, vamos. Mas é lindo escutar um bandido falar uma coisa dessa, né? Eu acho que é mais desrespeito do que apoio. Mas vale escutar a música Boate Azul. Ah, é? É verdade. Há muito tempo que eu adivinhei o teu amor, porque eu também te amava. Ela vai entregando aqui, né? Ela tinha uma simpatia mais por esse do que pelo outro, né? Sofrias, dizes tu. E eu? O Machado, na verdade, esse autor aqui, alemão talvez, a origem não sei, a tradução para o francês, ele criou um drama aqui, né? Fez dois se gostarem quando tinha um terceiro no meio, que se ausentou de propósito, né? Acreditas, então, que eu não houvesse mistério de coragem ou antes de crueldade para deixar-te assim esperar-me, sofrer e chorar? Combatias contra o vão fantasma de um passado, tá vendo? Lutavas contra um remorso, ó, que não deve mais pesar em teu coração. Agora eu venho a ti e te absolvo, né? Ó, se é um crime esse nosso amor, não só o amor desses dois, mas também que o amor levou a querer se matar, né? O amor é um crime, esse nosso amor. Tanto é um crime que eu queria morrer. Mas posso ser salvo. Tomo sobre mim a responsabilidade e a vergonha. Podemos ser felizes de hora avante, Henrique, pois eu sou... Ah, sim, quem era que está falando? Um parente de minha mãe deixou-me uma herança. Ah, não foi a mãe, um parente. Aqui eu trouxe do francês, né? Mr. Heine tem razão. Todos sabem o que são as cacetadas, mas o que é o amor, todos ainda ignoram. Heinrich Heine. Fui buscar no alemão, tem essa frase. Was Prügel sind, was das was schon. Eu fui procurar pelo seguinte, estou tentando rastrear a origem do alemão, que o tradutor francês disse que tem no alemão essa frase de Heine. Encontrando a frase em alemão, seria possível achar no original em alemão do autor alemão de onde veio. Só que aqui tem uma pegadinha. Me dá a impressão que o tradutor francês botou por conta própria essa frase de Heine num conto que ele disse que traduziu do alemão. Esses escritores aqui, Machado entre eles, deixaram uns enigmas que os pesquisadores estão sofrendo para poder descobrir. Inclusive eu. Fui com essa frase aqui no Google, não achei uma obra. Essa frase está em Heine, existe lá. Mas aquele autor lá em cima, que originou a obra, que o francês traduziu, não cita essa frase. É suspeito dizer que o francês traduziu do alemão, ou se traduziu, ele inseriu um dizer de Heine que no original em alemão não teria. Vamos para frente. Então aqui diz, todos sabem o que são cacetada. É fácil, né? Uma cacetada. Você cai de moto, né? Quebra uma perna, até atropelado na rua, rouba seu celular, isso é mole, né? Agora, o rombo que causa o amor é diferente, né? É fácil perder uma perna, mas não é fácil perder um marido, uma mulher, um filho, né?
Gabriela, respondeu Henrique com um desespero misturado de tristeza. Fugi, deixai-me só. Há entre nós uma barreira que não podemos transpor. Aí vai. Daí que chega, então, que eles propõem a morte, né? Então morramos ambos. Ainda não, meus filhos, disse uma voz. Aí chega de volta uma sombra aqui. Tinha fingido suicídio. Bagatela e Henrique voltaram-se. Aí eles falam, essa voz, conhecem a voz, né? Mais ou menos. É a de um homem que vos ama e que é a vossa felicidade, meus filhos, retrucou o velho. Eu soube apreciar-vos há bastante tempo, posto que pouco me conheceis. Mister Máximo, de quem fui amigo outrora, deixou-me o cuidado de velar sobre vós. Obedeci-lhe religiosamente, vós que sois tão dignos um do outro. Aqui a voz do velho fez-se um pouco irônica, né? Ó. O que não anotaram os nossos amantes? Tão ocupados estavam em recordar-se onde tinham ouvido essa voz tão fresca e suave ainda, apesar de seu abalo tremor de ancião, vós que sois tão dignos um do outro, e de trocar, eis aqui o vosso dote, não é considerável, porém Max ficará satisfeito, lá em cima, se o aceitardes. É a última recordação que lhes vos dá. Minha missão está terminada. O que vos peço ainda em nome de Max é de vos lembrar de alguma vez, de vez em quando não tiverdes outras coisas a fazer, nas vossas horas de tédio ou de prazer, que um homem existiu, que vos criou e levou consigo a consolação de ter ao menos as vossas saudades. É bem pouco uma recordação e bem pouco uma lágrima. Fazer algumas... Só me vereis ainda no dia do vosso casamento. Sem esperar uma resposta de Bagatela e Henrique, o velho sumiu. Coisa estranha, justamente em razão daquela absolvição que Max dera de além-túmulo aos seus criminosos pensamentos. Bagatela e Henrique sentiram a consciência agitar-se. E apenas o artista morto levantava os seus escrúpulos. Max, valia mais do que eu, respondeu Henrique. Max valia mais que eu. Ele dizendo. Vamos para o capítulo 3 para tentar acabar hoje, né? Um mês se tinha passado em uma capela, um padre abençoava o casamento. Ali dentro tinha um velho que apareceu para ver o casamento. Max ausentou-se fingindo suicídio e ficava assistindo a história, né? Corando de ventura, o sim fatal, o velho estremeceu e a sua fisionomia exprimiu uma angústia dolorosa quando viu o casamento. Confirmou-se aquilo que ele não queria, mas queria. Daí a pouco, o Henrique saiu procurando para ver se encontrava por toda parte o velho que ele viu lá dentro. Enquanto os noivos iam do seu lado, contentes e brilhantes, ele, o velho, apressava o passo com um ar sombrio para chegar mais depressa. Subiu uma escada de uma casa na Rua dos Mártires, né? Abriu uma porta e achou-se uma oficina povoada de quadros, estátuas, objetos de arte. Parou então, pôs a mão sobre o coração e contou as pancadas. Tudo está acabado? Tudo está acabado. Ela e ele são felizes. Ficou entregue a uma meditação profunda que tinha, por fim, incessante, uma determinação terrível. Vai falar da determinação terrível agora, que é verdadeiro suicídio, né? Nada de saudades estéreis, nada de desejos quiméricos, disse ele, contemplando com um olhar quebrado e resignado as nuvens. Agora é a agonia e a morte. A morte, ela já está em mim todo. A inteligência, esse achote soberbo que irradia isoladamente ao lado do próprio sol. Interrogação, né? Está apagada em mim. Não tem mais a inteligência para conseguir controlar os impulsos e impedir o suicídio, né? Foi longe demais para poder voltar. Foi longe demais para poder voltar, né? Foi doentio, né? Não é a frase do Freud, não é doentio, não. Olha a frase do Freud, Márcio. Não é doentio, é
Ele insistiu no experimento longe demais para poder voltar. O Freud tem umas frases que tem que anotar aqui, né? Ainda bem que está gravado aqui ao vivo, depois tem que anotar essas frases. Fez o experimento, foi longe demais, e para voltar? Arriscou, né? Ausentou-se, deixou os dois, fez um teste, ainda sugeriu o casamento. O casamento aconteceu. E ele ficou acompanhando de perto. Eu achei isso meio doentio. Foi longe demais no experimento dele, Márcio. Você viver, a gente vive essas histórias, né? Não sei se é doentio, né? O que tem que dizer assim, eu também sou doente, então, né? Porque a gente vive esse experimento, né? Você se ausenta para ver se o outro lado suporta a sua ausência, né? Assim que você sai de casa, seu marido vai pegar outra mulher? Ele confiou demais, né? É, confiou. Jogou, né? É como a frase do Freud é fantástica, quer dizer, jogou, né? Foi longe demais, quis arriscar, enfim, botou o experimento em ação, né? Como é que você volta? Não tem mais volta, né? Sugeriu um casamento na hipótese de que dissesse, não, vou esperar o Max, não, aliás, já estava morto. Enfim, criou um nó aqui, né? Porque você já tinha suicidado também. Pôs a mão no coração, o coração é esse diamante precioso que nada altera. Meu coração quebrou-se em 1000 pedaços, como vidro. Um pouco masoquista esse cara, né? Porque fingir que está morto, sugerir um casamento, querer que não casa, vai pro meio da meta também, né? Sorriu amargamente e continuou. Queria que ele ficasse chorando por ele a vida inteira. Tá vendo? Quer dizer, como é que você sai de um quadro Narcisismo desse? Né? demais, Ele né? faz um experimento que foi longe demais para poder voltar, né? Que frase brilhante, né? Longe demais, assim, fingido de morto, sugerindo casar e queria que não casasse também, né? E ficar deprimido porque casou. É um monte de contradição simultânea, né? Que é a vida da gente também, né? E a gente faz isso. Faz sim. A gente joga essas coisas, né? E vai depois suportando as consequências de ter jogado. Aqui não tem ninguém feliz, não tem? Olha lá, esqueci de perguntar isso. Alguém nesse grupo aqui é feliz? Vamos ver se tem algum mentiroso aí, né? Não deve ter ninguém feliz aqui. Uma hora dessa estudando essa merda aqui, né, também. Menina, eu já achei um dia que eu era. Eu achava, sabe que... Então, assim, feliz não tem ninguém aqui nesse grupo, né? Se alguém falar que é feliz aqui, vai pegar mal pra caramba, vai passar um maior mico, né? Todo mundo ficou quietinho. Porque isso aí, né? É difícil, né? Assim, não é feliz, não. A felicidade existe, mas é difícil, né? É uma felicidade sofrida, né? Você, é uma dor desgraçada, né? Olha o Adriano. O Adriano é um homem feliz, né? A Vânia é tão feliz que está do marido, escrevendo um monte de carta. Eu era feliz, cara. Você era feliz? Eu era muito feliz, mas eu não sabia que eu era feliz. Ah, sei. Essa é boa, hein? Ao contrário de mim, Adriana. Mas no passado todo mundo é feliz, né? Eu achava que eu era e não era. Tem uma pessoa aqui que é muito feliz, chama-se Vânia, nosso colega. Felizmente tem um que salva, né? Parabéns, Vânia. Felicidade no seu casamento. Nós todos estamos muito alegres por isso. Fala, Freud. Mas felicidade é o momento, né? Felicidade. É quando tá tomando um vinho, né? Eu ia dizer que no meu caso, minha vida é um carro. Fala, Freud. O único feliz aqui, eu acho que saiu do grupo, tá aqui o Jorge. É só ele que era feliz aqui, com a mulher, tomando um vinho. Tá indo aí, Jorge? Tá indo aí, né? Deve estar aí, nem vi mais. Mas o Jorge tá feliz. Como é que tá o vinho aí, confundido? Deve estar uma felicidade, né? Tá mais lendo aqui uma desgraça. Já acabou dessa. a felicidade. Quando a gente vê, hein? Fala, Acabou Jorge. o vinho, já acabou o fundir, já acabou tudo. Agora é só tristeza. Só machadada.
Hein? Agora é voltar para a insatisfação. Isso. Então vamos nessa. Aqui vai. Os campos, pobres ovelhas que o invisível pastor leva ao matadouro da morte. Pus o dedo sobre a aventura e a aventura fugiu-me para não mais voltar. Aqui ele está na melancolia, né? Aquela melancolia gostosa, assim, que você sente aquela dor na alma, você fica ali assim de madrugada ou de tarde. As divinas promessas do amor esvaneceram-se ao sopro gelado da indiferença. Tem frases poéticas, né? O melancólico é o mais criativo, né, para fazer poesia. Por incrível que pareça, quanto mais na merda, mais linda é a poesia do melancólico. Né? Como eu era insensato. Crer na coragem de Henrique e na virtude de Bagatela. Oh, queridos ídolos derrocados! Mas para que inventar galateias impossíveis? Por que quis eu apoiar a aventura de toda a minha vida na areia movediça das paixões? Quis, fatal pensamento, submeter o amor de um e a amizade de outro à pedra de toque da ausência. Aqui ele confessa o crime dele, né? Confessa o erro dele, né? E é o que o Freud acabou de falar numa frase brilhante aí, né? Foi longe demais no experimento, né? Arriscou demais. Quis, fatal pensamento, né? Teve uma infeliz ideia. Submeter o amor de um e a amizade do outro à pedra de toque da ausência. Não é qualquer hora que você encontra uma frase dessa, não, viu? Depois vou depositar no meu Pix aí, uns R$ 50 cada um para ajudar aqui o pesquisador, tá? Para animar aqui mais a se afundar nas pesquisas. Porque para achar esses textos, essas frases aqui, tem que cobrar o ingresso, né? Ô, Jorge, depois eu mando você o Pix para você mandar R$ 50, tá? Para comprar uma cerveja aqui, uma Heineken. Que fatal pensamento. Submeter o amor de um, a amizade do outro. Eu vou ali, tá? Submeteu a ausência. Fala, Adriano. Pô, Adel, você tá tendo momentos de felicidade aí, cara. Já tá pago, né? Já tá pago, tem razão. Obrigado por lembrar. A presença já tá paga. Essa experiência provou-me o egoísmo dessas duas afeições. São egoístas os dois, né? Sem as quais eu não podia viver. No fundo da ânfora, onde eu as lancei ambas, resta um pouco de ouro puro e muita terra. Mas como é que pode um morto querer exigir alguma coisa? Igual a pessoa fala assim, depois de morrer, quando eu morrer, eu quero que faça isso, eu quero que põe flor. Depois de morto, não exige nada mais. Não. Mas o que existe depois da morte Não sei, né? é a projeção da pessoa que está fazendo essa projeção do que eu serei depois de morto. É verdade que o Brás Cubas não tinha morrido, né? Ele conta um fingimento de morte, que muitas vezes é uma morte mais grave ainda. Ele fala lá em cima, né? Quantas mortes que eu já vivi nessa vida. Essa frase não é a morte física, né? A morte física é verdade que você disse, mas é pior que isso, né? É a morte que não morre. Essa morte que você não morre é difícil carregar, né? Alguém apenas levantou a mão aqui? Eu sou a Renata, mulher do Jorge. Eu Ah, queria fazer uma contribuição, se é vamos lá, possível. Renata. Sim, parabéns. Obrigada. Eu acho que pode ser observado esse texto sob duas óticas, né? A ótica do Max, que é de se perpetuar, né? Mesmo após entre aspas, a própria morte, né? E a outra realidade, que é a realidade que as outras duas personagens têm, que é a ideia mesmo da morte e que então a vida deles segue, né? É. Isso aí. Perfeito. E também não dá para ficar lamentando o morto em vida permanentemente e nunca mais viver. Faz sentido, né? E também a vaidade, né, dele foi tão grande, né,
que ele quis pensar assim, né? Depois de morto, né? Se caso eu morresse mesmo, né? Como seria? Então, assim, era uma forma de perpetuar mesmo, de achar que ia perpetuar se caso morresse. Aqui a Esther, se tivesse hoje, ia repetir o que ela de vez em quando lembra, que é o anel de Giges, né? O anel de Giges é muito interessante no caso desse, né? 3 pastores de ovelha lá no mito de Platão, que cria esse mito, né? 3 sujeitos sentados enquanto conversavam, blá, blá, blá. Um olhou, encheu na grama um anel, botou no dedo, ficou invisível. Vupt, os outros 2 não perceberam. Deve ter ido urinar, tá? Cadê ele? Ah, deve ter ido aí. Rapaz, aquele cara não vale nada. Ah, era o anel de Sauron. Ele pegou Era o anel de Sauron. uma vez ele pegou uma ovelha, aquele é um filho de uma puta. Esse sujeito, vou te falar, antes que ele volte. Aí o Giz estava ali com o anel no dedo, anel de Giz, não, o pastor com o anel de Giz no dedo, escutando tudo. É a morte do Marx aqui, assim, é um mito de anel de Giz. Eu me ausento, né, provisoriamente, para ver o que acontece. Assim que eu me ausentei, minha mulher foi para a cama com outro homem. Me veio até a trilha sonora na cabeça aqui. Tá vendo? O Marx, Quem lembra isso? o Freud é músico, viu, Jorge? Ele tem uma banda, né? Por isso que é criativo assim, né? Quando Eu sei, eu vi o clipe. Ah, você sabe. Ô. Esqueci que você foi convidado dele, valeu. Então vamos, né? Não me amam mais, não me podem mais amar. E é tal o desencanto, que é o nome de um conto que o Machado vai criar depois, Desencanto. E é tal o desencanto horrível de minha alma, que nesta hora solene chega a duvidar que eles me amassem como amigos e mulher, né? Mas que importa? Eu os amava e os amo, eu gosto deles, né? São gente do meu coração. Ingratas crianças que me esqueceram tão depressa. E a sua virtude me é cara, apesar de haver quebrado a minha. Virtude deles é cara e quebrar a minha. Ah, aventura, e vai. Porventura nós a conhecemos, nós os eleitos, cuja vida é um calvário de estações dolorosas. A aventura nunca me vem cedo. Chega mesmo tarde demais, aí vai. Mas já a velhice cá estava, a cabeça está calva, os olhos sombrios, a boca fechada, aí vai. Falando de sepultura e imobilidade da ideia. Todavia, abre-se a porta. O conto é uma alegoria, né? A alegoria da caverna, do Platão. O conto não é um objeto físico, né? Não se trata de uma realidade. Aqui a gente faz reflexões sobre as nossas vidas, né? Nossas perdas. O conto é assim, se eu sair, permanece o amor? Até quando eu voltar? Até quando? Porque tem Penélope aqui, né? Eu até esqueci, né? Machado estava à procura desse tipo de confirmação do amor na ausência. Será que ele se preserva, como em Penélope? Ou é com Brás Cubas, que mesmo na presença, a Virgília saía com ele, deixando o marido, né? A ver navios, e o filhinho sabia de tudo, né? Então, é uma pergunta sobre o amor, né? É uma filosofia, né? O Machado é mais filósofo que tudo, né? Mas já a velhice cá estava, a cabeça estava calva, os olhos sombrios. Aqui lembra o enfermeiro, ó. Todavia, abre-se a porta a esse viajante estouvado e falador, que para vir à nossa casa solitária, toma um caminho mais longe, que retardou-se na viagem, a cercar com as mãos as cinturas das jovens aldeãs encontradas e a contar-lhes loucas histórias que as fizeram corar de prazer. Abrimos a porta, mas, rosnando, porque temos reumatismos. Abrimos a porta, mas rosnando. Abre a porta rosnando porque tem reumatismo. Esse é o início do conto do enfermeiro. Ele abre a porta, chega o enfermeiro para cuidar dele. Esse velho, né, de cabeça calva, cheia de dores, boca fechando, quase imóvel, beira da sepultura. Nenhum enfermeiro cuidava daquele velho chato.
Aí contratou mais um enfermeiro, que matou o velho, né? Abrimos rosnando e tossindo, escandalizado das risadas intempestivas e da alegria extravagante desse hóspede, cuja vinda, que nos importuna tantas vezes, há bom tempo saudamos com efusão e gratidão. Não lhe compreendemos o falar, já nos é um estrangeiro, mais que um estrangeiro mesmo, é um inimigo. Porque sua presença é uma reflexão fantástica aqui sobre a vida da morte, né? Que está para beber o veneno aqui, é o cicuta do Freud, do Sócrates, né? Está condenado à morte, né? Vai, assim como também naquele filósofo lá que recebe a visita da morte, escreveu A Consolação da Filosofia no ano 500, não lembro quem é o nome dele agora. Alain de Botton. Isso. Não, esse eu escrevi o livro, né? Mas tem um filósofo do século V, ano 500, era um ministro, caiu em desgraça com um governo, acho que na Itália, e foi enviado para a prisão e estava aguardando ser executado na pena de morte. Ele escreve um lindo livro chamado Consolações da Filosofia. Ele, enquanto vai escrevendo essas consolações, ele vai adiando a morte, né? É um pouco essa visita da morte, que ele está aqui enquanto bebe o veneno que ele preparou, falando dessa visita, né? Já nos é um estrangeiro, mais que um estrangeiro mesmo, é um inimigo que, porque sua presença agora em nossa casa é uma ironia amarga, é um insulto, mas não somos maus, não sabemos ser. A dor habitua à bondade, e em vez de dizer que esse estranho que nos perturba o sono de ancião, batendo precipitadamente na porta fechada de nosso coração, já não vem a tempo, é bastante tarde. Alguém pode olhar aí no Google, na internet, enquanto eu vou lendo, o autor de Consolações da Filosofia, é Boécio, lembrei agora, Boécio. Boécio foi um ministro italiano. Um dos mais belos livros de filosofia é esse, de Boécio. Enquanto aguardava a execução, escreveu um livro de filosofia. Coisa terrível, aventura. Durante um instante, ficou ele com a cabeça entre as mãos crispada. Essa cabeça entre as mãos aparece em vários contos de Machado, tá? Um deles é Casa Velha, com Dona Antônia, vendo a menina que ela cuida, a Lalau, que chama Cláudia, conversando com o louco, e ela ali com a cabeça entre as mãos, envergonhada. Depois continuou os olhos mais úmidos de lágrimas, porém, porque a posição de sentado com a cabeça entre os joelhos é a derrota completa, né? Ouço soar em meu coração sinfonias inebriantes da mocidade. Aqui é um pouco do Fausto, né? Como um alegre concerto de vozes amadas. Ouço minhas alegres e frescas recordações de mancebo bater, carga e rolar louca e impetuosamente por meu pobre cérebro. Diz que quem tem Alzheimer lembra essas coisas aqui da juventude e da infância. Toque insensato, amante risonho dessas recordações, dessas sinfonias me fazem mal. Quero dormir meu último sono, embalado pelo pensamento de que meu fantasma, doce e triste, atravessará talvez a vida de Henriqueta e Bagatela. E deixará um vestígio perfumado em seus corações. Ainda vem ver, porque tentei essa prova maldita. Por longe demais, Freud. Olha, tentei uma prova maldita. Pois é. Vem cá, Bagatela, você vai ser minha agora. Por que esse cara não pegou essa mulher lá no ateliê dele e falou assim, Henrique, dá licença que eu vou levar essa mulher para a cama agora aqui, tá? Vai embora aqui, daqui a pouco você volta, Henrique. Quer dizer, faltou também o cara pegar a mulher e se satisfazer com ela, vamos falar assim logo, né? Tentei essa prova maldita. Antes, quer dizer, em vez de ele fazer, se ausentou, né? Quis provar o amor. Isso me deixa... Isso desperta mais curiosidade em descobrir quem é esse misterioso escritor alemão aí. O que ele viveu para escrever um texto desse? Freud, fala isso para mim não, rapaz. Tá me dando trabalho.
que ele passou para escrever um negócio desse? Isso, né? Porque o Freud, sendo artista, ele sabe, você escreve quando sente a dor, né? Ou vê um amigo sofrendo muito, que você, por simpatia, por empatia, você entra na dele e também quer traduzir. Você não escreve isopor, né? Não é para um sentimento fantasioso. Tem que viver isso para poder ter na carne, né? É bom saber esse autor, né? Não sei se devo alegrar-me com ela, pois eles são felizes, ou entristecer-me uma vez que morro. Ó, meus ídolos, ídolos amados, caístes do pedestal em que vos elevei. É demais isso aqui, hein? Caíste dos pedestal. Devera morrer logo, teria lançado o campo, crença, fé. Não assistiria à tua fraqueza, Henrique. Não assistiria à tua queda, Gabriela. Ele atribui aos outros, né? É um erro dele também. Parece Sócrates. Elevou Aristófanes, Alcibíades. Agora tá bom, né? Que nós estamos lendo a condenação de Sócrates, o julgamento dele, né? Elevou aos ares. O Aristófanes escreveu uma comédia que destruiu Sócrates. Alcibíades fez miséria em Atenas, que queimou o nome de Sócrates. E o Critias, que era um ateniense, aliou-se ao governo espartano, tornando-se um dos 30 tiranos. Um discípulo de Sócrates tornou-se um algoz dos atenienses. 3 casos aqui de Sócrates. E aqui também. Caíste do pedestal em que vos coloquei. Interessante, tá? Paralelo, né? Depois, desembaraçando-se do vestuário do velho, que o incomodava, que aí, né, aparece o Max, dirigiu-se, pálido, grave, com a fronte carregada. Aí fez uma tela branca que parecia esperar dele o movimento da vida. Que no francês eu trouxe, né? Ele estava habituado a usar as decepções como mitrídate, de veneno. Mas desta vez a dose era muito forte. Ele se matava. E começa assim, né? O homem viril do artista refletia em instante as torturas inomináveis, as angústias horríveis. O rosto viril do artista refletiu nesse instante torturas sem nome, angústias horríveis, dores inauditas que lhe rasgavam a alma desde o dia em que voluntariamente, né, deixou Henrique Bagatella. Ele estava sentindo um remorso aqui, uma burrice, né? Estava acostumado ao uso das decepções como Mitrídates, ao uso dos venenos. Desta vez a dose era forte demais, matava-o. Dá a impressão que esse experimento que ele fez é que foi mortífero. O veneno é depois, né? Estava acostumado ao uso das decepções. Acostumar-se ao uso das decepções é porque ele não tinha pai também, não tinha mãe, né? O nome dele não tinha certidão de nascimento. É um cara condenado a um sofrimento existencial já por origem, né? Estava acostumado ao uso das decepções como... Alguém quer falar? Não sei. Como ao uso de veneno, mas desta vez a dose era forte demais. Nesse instante, ele odiava a vida, com todas as forças que lhe restavam. Desenganado deste mundo, chegava quase aos lábios a taça. Cito um verso aqui, é a voz de um poeta, murmurou Max com um melancólico sorriso. Não sou só eu a sofrer. O Freud recomenda muito a fuga para a cultura, nós estamos fazendo isso agora, lendo esse conto, porque ao ler esses contos de sofrimento, a gente também se salva um pouco, né? Assim, não sou só eu a sofrer, né? É como disse o Freud agora, quem é o autor desse conto, né? Eu sofro muito também, né? Então eu vou ler e vejo que outros também sofrem. É um paliativo, né? Quando Freud fala fuga para a cultura, é isso. Essa frase aqui, não sou só eu a sofrer. É bom ler o sofrimento, escutar, né? Porque parece que todo mundo é feliz, né?
Aí vai. Chegou seu cavalete, tomou os pincéis, quem leu deve ter visto, né? Na tela colocada em frente dela, construiu em 1 hora, né? Fez um poema lindo, num relâmpago, um poema melancólico e pungente de sua vida despedaçada ainda no começo. Evocou por um momento os 2 entes adorados que tinham vindo, um após o outro, cravar-lhe o punhal no coração. E essa tela animou-se como por encanto, iluminou-se de reflexos fantásticos e vertiginosos. Max dava assim o derradeiro esforço de seu gênio, o último grito de sua alma, a última vibração do seu coração. São frases muito bonitas que ele põe aqui, né? Simulando a morte, né? Mas esse esforço sobrenatural, devido à febre ou desespero, esmagou-o. Ele arrastou-se até a janela para contemplar ainda uma vez o céu que lhe negava, como suprema consolação, fechar os olhos nos seios de uma mulher e nos braços de um amigo. Palpitava-lhe o peito convulsivamente. Grossas nuvens pardas, levadas por um vento, estas acumulavam-se no horizonte como uma massa de neve. O sol em seu acá e vai. Vamos, exclamou ele, voltando à mesa, onde depusera ao entrar um frasco contendo um licor escuro. Que o sacrifício se consuma, agora que todas as feições estão mortas, que as minhas ilusões estão extintas, vou extinguir-me com elas vou morrer. Aí ele fala uma frase do aventureiro Gabor, que tinha razão, a vida é uma caçoada amarga. Parece uma frase da sociedade petalógica, né? A vida é uma piada. A vida é uma amarga piada. E de um trago, o heróico artista absorveu o licor do vidro e decompôs o semblante rapidamente. Corria-lhe o olhar sangrento e úmido de um outro objeto, roçando de leve muitas recordações que se pendiam. Parecia-lhe que legar aos vivos, aos indiferentes, aos infelizes, o admirável poema que ele esboçara seria uma profanação. Aqui eu achei uma das frases mais bonitas desse texto. Tá? Ele acabou de fazer um lindo poema que ele diz: ninguém é merecedor desta obra de arte. Botei essa frase, né? Como se o Freud, o Sócrates, pudesse apagar o que tinha feito. Né? Se o Sócrates pudesse voltar no tempo, talvez não tivesse ensinado Alcibíades, Aristófanes, Critias. Eu acho que neste momento fica um certo rancor, né? Um certo rancor. É, um rancor. Ele levou, né, 2 lá no alto que desmoronaram. O poema é um poema, né? O conto é um poema, né? Aí os 2 que ele levou caíram em cima dele, né? Esmagaram. Isso aí, perfeito, Isaac. Quer dizer, ele levou 2 que caíram em cima dele. O Sócrates levou a multidão que caiu em cima dele, matando, né? Condenando à morte. Ao ensinar um método socrático que é fantástico de interrogação, cada um usou em seu benefício próprio e não usou para a finalidade que o Sócrates propôs, que é você safar a sua vida. Não, usou para dominar os outros, fazer maldade. E, de certa forma, voltando ao sofrimento, quem nunca se pegou tá sofrendo e se sente consolado quando sabe do sofrimento de outra pessoa. A gente é um pouco parece que até sim, parece que a gente ganha até forças para ajudar a outra pessoa. Isso é exatamente. Não sou só eu a sofrer, né? Então, acalma um pouco, né? Porque você vê todo mundo feliz no shopping, você passa na rua, estão bebendo, aí aqui no grupo só tem gente feliz, aí você vê assim, pô, só sou eu miserável. Sou eu que agora sou que Agora que o Freud falou isso aí, eu parei para pensar, né? Que um dos meus principais passatempos, que eu mais gosto, é de assistir documentário de gente miserável. Pô, coisa boa. Gente que tá pior que eu. Que bom, né, rapaz? Pô, mas aí é uma perversão, né? Não, isso aí é felicidade, né? Não, mas eu fazendo numa naturalidade, eu nunca tinha parado para pensar, né? Por que eu gostava. Ô, Freud. Porque eu tô mal, mas tem quem esteja pior. Né? Tirou aqui o remédio aqui do Marcos, né, Freud? Agora não vai conseguir mais, né?
Tomar consciência é um inferno, né? Ninguém quer tomar consciência, né? É duro, né? Agora, Del, eu penso que parece a construção mesmo do artista, né? Que o artista se alimenta do sofrimento para poder criar, e ao fim, antes de morrer, ele cria, né? Ele pinta, ele volta ao sentido dele. E, assim, ele é perdido de identidade, né? Porque a vida já consagrou ele dessa maneira. E ele faz esse labirinto todo aí para continuar sofrendo e continuar criando. E o texto mesmo que ele cria, das falas dele, são poemas, né? É artístico mesmo, todo o processo artístico dele, né? A melancolia e o sofrimento para a produção. Isso aí. Olha o que a Vânia disse aqui. Quais os momentos da nossa vida que traz felicidade? Ultrapassaram a dificuldade. Essa é boa. E aí, tem também lá no começo do conto, deste aqui, tem um trecho lá que fala, né, sobre o Marx, e ele vinha de um intelecto que deixava ele preparado para o sofrimento. Né? Isso, pelo nascimento dele, né? Desde cedo, né? Não tinha pai, né? E a mãe era desconhecida, não localiza a mãe, né? A alegria tá no Ele se detalhe, na preparou verdade. muito mal, né? Se preparou muito mal, como segurou a onda, se matou. É como Mas se é uma Falando coisa em- se ele tivesse Fala, Isaac. pegar essa imagem, né? A imagem do pai e da mãe que ele não tinha, talvez ele conseguisse construir na mulher e no amigo, e acabou que ficou igual como o começo. Não tinha também, né? Ele O lado refez a afetivo. história e deu no mesmo. O conto, né, é uma alegoria, né? A gente não está localizando na realidade os personagens, é só não, é muito, né? Assim, é uma tragédia, né? Quem não conhece pessoas que têm vida trágica, né? Vamos perguntar assim. O conto é um deslocamento para imaginar situações de amigos da gente, né? Quer dizer, não é pouco você ver um amigo virar alcoólatra, né? Não é pouco. Você vê um amigo morrer de câncer. No meu prédio, um colega lá aposentou, ficou 6 meses em casa, não aguentou, morreu de câncer. Trabalhou 30 e tantos anos como engenheiro da CST. De vez em quando conversava, assim, e tal, um vazio enorme, o dia inteiro contraía uma doença por dentro, né? O trabalho, por mais que seja enervante, tudo, ele é ainda a terapia ocupacional para você não lembrar da merda de existir, né? Não é fácil. Quem aposenta depois de 35 anos no Banco do Brasil, raramente vive. Raramente vive. Aposentou depois de 35 anos no emprego que absorvia todo o seu pensamento e ocupação existencial, vai ficar em casa fazendo o quê? Ah, vai pescar, compra um sítio, vai viajar. Essas falas assim são vazias, né? Coaching que fala isso. É por isso que as pessoas têm que ter sempre um plano B, um plano C, tem que ter uma atividade fora do trabalho para quando eu parar eu vou concentrar nisso aqui agora. Uma manutenção da vida subjetiva também, né? Que às vezes o que sustenta é o que eu estou vivendo dentro, não o que está no externo. O externo eu posso perder, mas se eu sustentei alguma coisa subjetivamente, isso aí acaba estando sempre comigo. É aquela atividade que você está louco para sair do emprego, para assim, que hora já? Deu 6 horas? Eu tenho que ir para casa, eu tenho que terminar um quadro, eu tenho que terminar um livro, eu tenho que ir não sei aonde. Aquilo que você gosta de fazer fora do trabalho. Se não tiver nada assim, é perigoso aposentar, né? Eu trabalhei no hospital uns 5 anos, foram uns 5 anos que eu estava escrevendo um livro, aquele livro que eu já mandei para vocês lá, depois a gente conversa. Eu chegava em casa desesperado para sentar no computador e escrever. Foram 5 anos, assim. Aí, ó. Quando você tem uma ocupação dessa, você tem a libido colocada ali e que você sair do trabalho para ir para casa é bom. Hoje eu fui buscar essa frase nesse autor aqui, porque diz que o autor alemão é esse,
que criou um conto, e que ele cita essa frase no tradutor, né? A gente procura esse autor com essa frase, não existe. Será que não era um ditado filósofo popular que não existe autor? Seria alguma coisa popular Não. A da frase região? existe, a frase é do Heine, a frase está no Heine, mas diz que ele citou Heine. Esse escritor aqui escreveu esse livro, ó. História de um Jovem Feliz, que é esse miserável, o Max. Ah, tá. Esse escritor teria publicado esse livro. Nesse livro, nesse conto, que é esse traduzido agora, chamado Bagatela, aqui no Brasil, né, na França, mas em alemão seria a história de um jovem alegre, feliz. Lá no meio, no alemão, citaria o Heine, que é uma frase que existe em Heine. Enfim, tentei rastrear o que você falou aí antes, né? Seria bom saber o autor, não consegui. Bom, alguém quer falar alguma coisa mais? Estou vendo aqui a Mary está aí ainda, muito quietinha, né? Quando a Mary está quietinha assim é porque ela tem guardado alguma coisa para dizer no fim. Bom, enquanto ela não diz, quando eu citei de rastrear o autor aí, foi por conta de curiosidade, assim, um comentário aleatório sobre de onde é que ele tirou tal tragédia. É. Deve ter visto alguma coisa, não é possível. Inventar É tudo muito isso. difícil a gente. Eu escrevo muita ficção, mas aí é invenção da minha cabeça. Agora, esses dramas machadísticos, isso é coisa que. Aconteceu alguma coisa na vida deles, ou eles assistiram na vida de alguém que tá ali, um drama. Isso Você aí, sabe de onde vem. concordo plenamente, porque essa sinuosidade toda, esse jogo todo aqui, tem um fundamento por trás da vida de alguém. Tem um fundamento da vida. É perceptível que tem, né? É perceptível, né? A gente não pode garantir. Exatamente. É autora. Quê? É uma mulher. Pelo nome, né? Fala que é Johanna, mas também tem um Gottfried Kinkel. Eu não estou conseguindo localizar, Juliana. Se você achar alguma coisa, fala aí, né? Tem um alemão, tem um francês e tem uma tradução. Eu não achei, não. Vou parar de procurar porque dá perda de tempo. É um investimento muito tempo, né? Tá bom? E aí, Jorge, foi bem? Hoje a leitura, o Isaac, daqui a pouco vão fechar, já são 10 horas, né? Agradeço aí, foi muito produtivo. Nossa, enriqueceu demais aqui. Eu e minha mulher, muito felizes da aula. Valeu. Eu vou dar um abraço geral. Um abraço geral. Vou dar um abraço geral. Muito feliz que o Jorge entrou pro rebanho aqui. Continue com a gente, Jorge. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Juliana. Ô, Isaac, tem alguma coisa aí a acrescentar? Não, foi muito interessante o drama. Drama, né? Tá bom. Profundo. Boa noite, Melina, Mary. Até mais. Sai aqui do ar. Boa noite para todos. Boa noite, Cecília. Boa noite. Obrigado por ter vindo até o final. Imagine. Comunicando aos poucos, né?